Olá, meu querido irmão e irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nesse domingo de manhã, estamos iniciando a nossa escola dominical, ainda exclusivamente pelos meios virtuais, mas não separados de propósito nem de alma. E por isso, com alegria no coração, nós vamos estudar por um tempo um trecho da Palavra de Deus para a edificação do nosso coração. Mas antes eu gostaria de ler um trecho dessa mesma palavra que se encontra no Salmo 119, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão King James, que é um pouco diferente da revista atualizada que nós costumeiramente usamos. Salmo 119, versículo 1 diz: Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, e não se entregando à prática de iniquidades, seguem seus caminhos no Senhor. Queridos, num momento de estudo como esse, nada mais importante, nada mais fundamental do que colocarmos em primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida, e não somente num momento de estudo como esse, mas de forma efetiva, para que nós entendamos de fato aquilo que é o propósito da nossa vida, que nesse momento de estudo nós valorizemos a importância de colocarmos a nossa vida de acordo com os caminhos do Senhor. O Salmo 119, como um todo, versa a respeito da excelência da lei de Deus, da excelência da sua palavra, da excelência do propósito de Deus. E por isso, nós, enquanto cristãos, precisamos ter nessa palavra a regra de fé e de prática das nossas vidas. Essa frase tão conhecida, mas muitas vezes tão pouco meditada, deve ser o mote da nossa vivência. Regra de fé, porque nela, nessa palavra, encontra-se tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que conhecemos de Deus e tudo aquilo que nós precisamos saber do plano dele para que vivamos. E por isso é regra também de prática, ou seja, nossa vida, a nossa praxis, o nosso modus vivendi deve ser adequado, moldado pela palavra do Senhor. E por isso nós somos felizes porque temos direção segura dada por essa santa palavra sobre as nossas vidas. E vamos ter um momento de oração agora para que nós iniciemos a nossa escola dominical com o nosso querido irmão presbítero Edivan. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus, pelo privilégio, ó Deus, de chegarmos a Ti em oração, pedindo ao Pai que você esteja sempre conosco, cuidando, abençoando, guardando a cada um de nós, a cada família, Senhor. Colocamos no Teu altar, Senhor, pedindo que o Senhor esteja sempre nos conduzindo nos Teus caminhos. Te adoramos, ó Pai, pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus fiel em nossas vidas, ó Deus. Deus presente, Deus que guarda a cada um de nós. Louvado seja o Teu santo e amado nome. Nós te adoramos, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Fica sempre conosco. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. E nada melhor do que também cantar as grandes bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Nosso louvor de hoje estará a cargo dos irmãos Abner e Ana Clara. É com vocês, meus irmãos. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o Senhor com a música Ressurreição do Projeto Sol. Quem vivo está, porque procurar o que já foi, aquele que é. Não há mais razão pra chorar.
a morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Aleluia! Bom é render louvores ao nosso Deus. E por isso nós podemos ter certeza de que Deus recebe nosso louvor. Por quê? Porque Jesus Cristo é o novo e vivo caminho. É aquele que abre a condição de estarmos na presença do nosso Deus. E por isso nós temos também o privilégio, pela ação de Cristo na cruz, que nos dotou o Espírito Santo, de meditarmos na santa palavra do Senhor. Essa palavra que é oculta àqueles que não são dotados da presença do Espírito é amplamente revelada pelo mesmo a todos aqueles que temem ao Senhor. E por isso cabe a nós nos dedicarmos a estudá-la. Quero te convidar para que você abra sua Bíblia mais uma vez no livro dos Salmos. Salmo 1, versículo 1 até o versículo 6. Salmo 1, do 1 até o 6. Esse salmo nos diz algo muito importante. Salmo 1, do 1 até o 6. Vou esperar você abrir aí, enquanto eu abro o meu aqui também. Eu peço licença para ler na versão King James, que é a versão que eu estou utilizando hoje, um pouco diferente da versão revista atualizada que nós costumeiramente usamos nos nossos cultos. Salmo 1, do 1 até o 6, diz assim a palavra do Senhor. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prosperará. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Esse salmo tão conhecido de todos nós, na versão revista atualizada, diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e etc. O texto que nós conhecemos muito bem. É um salmo de um autor desconhecido. O autor não se revela quem ele é, aquele que o escreve. É uma introdução de todo o livro dos Salmos, juntamente com o Salmo 2. Os dois fazem o papel de introduzir todo o livro de Salmos aí. E não é especificamente uma oração, como os demais salmos geralmente o são, mas uma afirmação categórica aqui. O salmista faz uma apologia, faz uma defesa, faz uma afirmação. A primeira oração do livro dos Salmos começa a partir lá do capítulo 3, e não obstante, o Salmo 1 é um salmo de sabedoria, e portanto é mais que uma introdução. Ele não tem o papel simplesmente de apresentar o livro de Salmos, mas ele tem uma mensagem contundente e importante, pois ele contém ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Nesse salmo, vemos patente todas as pessoas inseridas em dois modos de vida e o destino final de ambas as pessoas. Talvez um esboço homilético para a pregação do Salmo 1 pode ser dividido em 3 sessões. Na primeira e na segunda sessão,
o salmista descreve o contraste assim profícuo entre duas classes de pessoas em suas respectivas categorias morais e espirituais. O justo e o ímpio. Nós vemos isso do versículo 1 até o versículo 5. E na terceira sessão, o salmista conclui a sua declaração mostrando o destino final dos justos e também o destino final dos ímpios. E o salmista começa a explanar a respeito dessas duas classes de pessoas, se nós podemos assim dizer, começando falando sobre o retrato da pessoa justa, que vai do versículo 1 até o versículo 3. O estado do justo. Há um termo aqui, bem-aventurado, que é usado, que do hebraico é Esher. É o nome de um dos filhos de Jacó, transliterado para Aser. Está lá em Gênesis, capítulo 30, 12 e 13. A estrutura dessa palavra, queridos, está no masculino e é um plural, alegrias. E significa que o homem aqui descrito, esse ser humano apontado aqui, é feliz, é alguém abençoado. Na cosmovisão grega, a ideia de bem-aventurança ou makarios era geralmente ligada a algum tipo de bênção terrena. Era sempre ligada com o aqui e agora. Saúde, prosperidade financeira, estabilidade, casamentos, filhos e etc. Tantas coisas poderíamos elencar. Podendo também, ainda que não exclusivamente, se referir a coisas também espirituais, como conhecimento, paz interior, amor. No Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, nós podemos observar que a bem-aventurança ou a verdadeira felicidade está intrinsecamente relacionada com a confiança em Deus. Salmo 40, versículo 4, você pode olhar aí. Salmo 84, versículo 12. Está também relacionado a estar debaixo da proteção de Deus, como no Salmo 2, versículo 12, Salmo 34, versículo 8. Está também relacionado em ser disciplinado e educado por Deus, como nós vemos no Salmo 94, versículo 12. A seguir a lei do Senhor também, como nós vemos aqui, Salmo 119, versículos 1 e 2. E ter Deus por auxílio, esperança e Senhor, ser escolhido de Deus para a salvação, ter os pecados perdoados e, por fim, temer a Deus e andar nos seus caminhos. Tudo isso está relacionado à expressão bem-aventurança ou Esher no hebraico. E a aplicação prática disso, meus queridos irmãos, é que a condição do homem justo é de plena felicidade. Todavia, essa felicidade não reside, ou tampouco é proporcionada pelas bênçãos de Deus. Pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelo status social, pelos amigos, pelo namoro, pelo casamento, dentre tantas outras coisas que nós poderíamos colocar dentro do mundo tangível, dentro do fenômeno. São muitos os crentes imaturos que, infelizmente, em virtude da falta do conhecimento correto das Escrituras, que se equivocam em pensar que a felicidade está nas bênçãos e não no Deus das bênçãos. Antes, quão feliz e abençoado é o homem que está em Cristo. É o que o apóstolo Paulo nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. Este que foi recomprado e resgatado da escravidão, do pecado, da lei e salvo da morte eterna, como diz o mesmo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 6. A posição de felicidade, queridos, que o homem bem-aventurado e justo se encontra é espiritual. Quem não está em Cristo não pode experimentar essa felicidade interna produzida pelo Espírito Santo. E o primeiro verso ainda sobre o caráter do justo. O salmista aqui descreve o justo em sua posição de feliz no aspecto passivo e negativo. Isso é, o que ele não faz, aquilo que alguém feliz de fato não pratica. E ele enfatiza 3 classes de pecadores aqui: ímpios, pecadores em si, e escarnecedores ou zombadores, conforme nós vimos na versão King James. 3 manifestações de pecado, ou seja, andar, deter e assentar,
e 3 caminhos de pecado: conselho, caminho e roda. Esses 3 compêndios, essas 3 coleções estão disponíveis para o justo, entretanto não são praticados por ele. Ou seja, o justo não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Portanto, vejamos então as 3 atitudes passivo-negativas do justo, ou seja, aquilo que ele não faz. A primeira coisa que o versículo 1 nos diz é que o justo não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios, segundo nos mostra a Escritura, são pessoas deliberada e persistentemente perversas. O justo, todavia, é conhecido por aquilo que ele evita, nas coisas que ele não faz, no que ele nega. E desse modo, meu querido, o progresso no pecado começa pelo andar no conselho equivocado, que influenciando a pessoa culmina na prática moral deste conselho, e ainda que não abertamente, isso vai afetar o coração daquele que dá ouvidos. Não andar no conselho dos ímpios, então, implica que a conduta do justo e as suas atitudes são moldadas pelos padrões éticos de Deus e não pelos padrões éticos do mundo. Os padrões éticos do mundo regem a mentalidade do ímpio, que são contrários aos padrões de ética estabelecidos por Deus nas suas Escrituras. O cristão, portanto, não dirige a sua vida pautando-se no conselho dos ímpios. Antes, ele é passivo, agindo de forma negativa a esses padrões, evitando-os sobre sua vida. Jó, capítulo 21, versículo 16, diz assim: longe de mim o conselho dos perversos. O Antigo Testamento fornece alguns exemplos de pessoas que caíram porque seguiram conselhos de ímpios. Nós temos Amnon, um dos filhos de Davi, que seguiu o mau conselho do seu amigo Jonadab e estuprou a sua meia-irmã Tamar. Está lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 1 até o 20. Este pecado, todavia, levou à desintegração da família de Davi, onde Absalão, indignado com o ato sórdido de seu irmão para com sua irmã, decidiu matá-lo por vingança, como nós vemos mais detalhadamente em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 23 ao 36. Roboão, que foi sucessor de Salomão, recusou dar ouvidos aos conselhos dos anciãos sábios e optou por seguir a recomendação dos seus jovens amigos. E como resultado, a nação de Israel se dividiu em 2 reinos que nunca mais se reuniram, como nós vemos descrito em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 20. Qual é a aplicação prática disso, meus irmãos? O pecado, ele começa com andar, que denota seguir conselhos, dar ouvidos a conselhos e práticas pecaminosas. E aí nós, depois de ouvir, colocamos-os em prática, né? Porém, ainda inelutavelmente, onde a pessoa está de tal modo envolvida e já não possui mais forças para se libertar da prática do pecado e sai do estado decadente de fraqueza espiritual em que se encontra. É uma progressão, dar ouvidos, praticar e depois disso a ruína vem. Assim, quando andamos no conselho dos ímpios, nós pecamos contra o Senhor e desprezamos o seu conselho descrito nas suas Escrituras. Antes de tomarmos qualquer decisão, seja qual for essa decisão, devemos nos aconselhar primeiro, observando o conselho de Deus pela sua palavra, como nos diz o escritor de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 21. E a partir daí, buscar também pessoas maduras e de fé, para que nos auxiliem também na obtenção de uma direção. Provérbios 15, 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Mas há um segundo aspecto
que o salmista nos coloca aqui e que é muito importante. O homem bem-aventurado também não se detém no caminho dos pecadores. Está lá no versículo 1. Uma vez que o justo não anda no conselho dos ímpios, evitando-os, vemos que ele também é passivo agora nas coisas manifestas, preferindo não se deter. O justo se afasta não vivendo habitualmente de maneira que os pecadores vivem, isso é, uma vida campeada pelo pecado deliberado. Os pecadores, contudo, são aqueles que erram os alvos determinados por Deus, mas não se importam com isso. E, meus irmãos, não se deter no caminho dos ímpios de forma bem prática, olhar no caminho dos pecadores de forma bem prática, é não fazer associação ou aliança com eles. Por outro lado, isso significa também que o cristão terá de se isolar dos pecadores não cristãos e não se relacionar com eles de forma alguma. Na realidade, isso não significa isso. Peço perdão. Não significa que você vai se isolar, melhor dizendo, das pessoas, vai viver num mosteiro, vai viver numa situação de isolamento, como diria a dona Florinda, vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Não é isso que a Bíblia diz. O fato aqui em si é de que nós podemos ter amizades, relacionamentos e viver como todas as pessoas vivem, que nós estamos inseridos no sistema. Porém, entretanto, todavia, nós não podemos nos guiar pela cosmovisão dessas pessoas. Nós não podemos nos deixar levar em associação com as práticas e com os valores que essas pessoas têm. Equivale àquilo que nós temos que viver de acordo com a Escritura. Nós não podemos seguir conselhos de pessoas que não creem que Deus existe, ou ainda que creem em um Deus, a imagem e semelhança delas mesmas, uma figura moldada pela expectativa que as pessoas têm de um Deus que, na realidade, por muitas vezes, passa longe do Deus que a Escritura nos apresenta. Geralmente, nos ambientes em que nós interagimos em sociedade, como no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, na nossa própria casa, né, nós estamos convivendo com pessoas que creem em diversas coisas. Né? E o que o salmista nos diz aqui, queridos, é que nós não podemos nos deter na cosmovisão, na forma de vida dessas pessoas. E é por isso que ele culmina no terceiro ponto. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. É justamente isso. Se o justo não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, ele também, mais uma vez, é passivo, não buscando lugar para se assentar na roda dos escarnecedores. O assentar é o último e o mais torpe estágio de uma vida arraigada pelo pecado. Ou seja, primeiro eu dou ouvidos, eu busco conselhos, segundo eu coloco em prática e em terceiro eu abraço aquilo como modus vivendi da minha vida. No hebraico a palavra escarnecedores traz a ideia de uma pessoa que faz caretas, que zomba das coisas divinas, ou seja, um imitador, alguém que é jocoso, que busca fazer sátiras com aquilo que é muito sério, que ridiculariza pessoas, coisas e especialmente Deus, demonstrando assim um profundo desprezo por tudo que está à sua volta. A tradução do Salmo 1 aqui na King James, ela é bem interessante porque ela usa a palavra zombadores, e é justamente isso mesmo, é alguém que é um troll, que fica fazendo zoeira com tudo. Ele ri de Deus, ele tira sarro da vida, ele ri das pessoas, ele não leva nada a sério, e pior, ele não leva Deus a sério. Este homem, ele pode ser sintetizado como aquele que se familiariza com o conselho dos ímpios e daí passa então a se deter com uma curiosidade mais intensa no caminho dos pecadores e por fim se assenta, ou seja, eu tomo o meu lugar nessa produção de blasfêmias contra Deus. E esse é um ponto de agravamento de uma situação pecaminosa.
ele passa a zombar das coisas santas. E essas 3 fases mostram 3 aspectos e realmente 3 graus de separação de Deus, ao retratarem a conformidade a este mundo em 3 níveis diferentes: a aceitação dos seus conselhos, a participação dos seus costumes e a adoção da sua atitude de uma forma fatal. Uma aplicação muito prática disso me lembra um escrito de John Stott, onde ele ressalta com propriedade que o justo não modela a sua conduta pelo conselho de pessoas más. E mais ainda, os justos não se demoram na companhia dos ímpios persistentes, muito menos ficam permanentemente, ainda que estejam sujeitos temporariamente, por uma realidade temporal, como por exemplo José, que serviu no Egito, como Daniel, que serviu na Babilônia. Eles não se detiveram no caminho daqueles que estavam sobre eles. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Essa é a realidade. Talvez eu e você, nós estejamos sujeitos a uma série de práticas que não coadunam com aquilo que a Bíblia diz. Talvez você trabalhe numa empresa, talvez você esteja sob a autoridade de alguém que não confessa a Deus, ou pior ainda, que zomba de Deus. Isso não quer dizer que você não possa trabalhar ali, que você não possa viver ali, mas os exemplos bíblicos nos mostram muito bem aquilo que nós devemos fazer. Os exemplos bíblicos nos mostram, como Daniel, por exemplo, que a forma de vida dele, fundada na Escritura, transformou o seu ambiente. Daniel, a história que nós conhecemos muito bem, era um jovem que foi levado cativo junto com outros para a Babilônia e que resolveu, versículo 8 de Daniel 1, firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, ou seja, aquilo que era tão desejado pelo sistema, aquilo que estava estabelecido como melhor. Daniel devolveu firmemente não se contaminar com isso. E a sua postura trouxe bênçãos, obviamente, para a sua vida e contaminou, no bom sentido, a sua sociedade como um todo. Todo o entorno de Daniel e consequentemente, dos seus amigos, que segue a narrativa, Sadraque, Mesaque e Abednego, toda a Babilônia e aí, por fim, todo mundo, na época, foi contaminado, no bom sentido, foi impactado pelas posturas de alguém, como Daniel e seus amigos, que não se dobraram simplesmente ao status quo, aquilo que está estabelecido. Eles falaram, não, bem-aventurado é aquele que não se detém, que não se assenta, e que não dá ouvidos às coisas que são contrárias à palavra de Deus. E a virtude do justo é essa, o aspecto passivo e negativo, ou seja, aquilo que o justo não faz, ele vai denotar também um aspecto de virtude. Ele vai, de forma positiva, nos mostrar o que o justo faz. Nós vimos o que ele não faz. Então, o que o justo faz? O Salmo 1, versículo 2 diz, ele tem prazer na lei do Senhor. Em vez de andar no conselho dos ímpios e deter-se nos seus caminhos e de se assentar na roda dos escarnecedores, o homem feliz é chamado, é caracterizado pelo prazer que ele tem na lei de Deus. E o substantivo prazer aqui, que no hebraico acentua um desejo por algo valioso. Basicamente traz a ideia de inclinar-se para algo com interesse nesse algo. A expressão lei do Senhor refere-se não apenas à lei de Moisés ou Pentateuco, mas à Escritura como um todo. Isso nos faz um link, uma ligação direta com o que o apóstolo Paulo nos diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E por isso é preciso que nós cultivemos, meu amado irmão e irmã, o hábito de ler a palavra e descobrir dentro de um processo de aprendizado o prazer de viver essa palavra. O prazer na palavra faz com que nós direcionemos os nossos pensamentos, os nossos corações para ela. Ao invés de alimentarmos mágoas, ressentimentos, desejos de vingança,
Buscamos na palavra, que é o nosso prazer, o suprimento para as nossas necessidades e a orientação em nossas decisões. Quando descobrimos o prazer na palavra de Deus, passamos mais tempo lendo e refletindo sobre os seus ensinamentos. Salmo 119, 24. Teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. Salmo 112, versículo 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Salmo 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. É o segundo aspecto positivo. Além do prazer que o homem justo tem na lei do Senhor, ela é a fonte da sua meditação dia e noite. Do prazer pelas Escrituras e a sua observação na vida prática, nasce o desejo de meditar nela diligentemente de dia e de noite. No hebraico, o termo aqui, medita, que é o termo original da descrição do salmista, significa literalmente refletir, contemplar algo, pensar detidamente, proferir palavras com voz suave e baixa, ou seja, eu estou meditando nessa palavra. E esse verbo aqui, ele representa algo tranquilo, diferente do sentido de meditação enquanto exercício mental. No pensamento hebraico, meditar nas Escrituras é repeti-las calmamente, em tom suave e baixo, abandonando interiormente as distrações exteriores. É focar na palavra. É o que diz Deuteronômio 6. Inculca essa palavra nos seus filhos, fala dela de dia e de noite, fala dela o tempo todo. Dessa tradição vem um tipo especial de oração judaica chamada reza, ou seja, recitação de textos, oração intensa ou estar absorto em comunhão com Deus, curvando-se ou balançando-se para frente e para trás. Já viu lá no Muro das Lamentações, como os rabinos ficam, geralmente assim, movimentos para frente e para trás. Essa é uma forma dinâmica de meditação remota, evidentemente lá, que nos remonta evidentemente ao tempo de Davi, né? Os rabinos ainda continuam usando essa mesma forma, meditar na palavra. E queridos, na vida prática, nós não vamos precisar ficar balançando na frente do muro, mas o verbo meditar em sua origem latina significa, entre outras coisas, preparar-se para uma ação. A meditação das Escrituras, em vista disso, não é um fim em si mesmo. Nós não vamos ficar contemplando a palavra de forma meramente meditatória. Antes, o propósito dessa meditação é conduzir-nos a viver na prática aquilo que nós meditamos. Queridos, meditação é o ato de trazer à mente as várias coisas conhecidas sobre os procedimentos, sobre as peculiaridades, sobre os propósitos e as promessas de Deus. Ou seja, eu vou aprender essa palavra para vivê-la. É como o salmista Davi diz: coloco no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, eu preciso conhecer a tua vontade, ó Pai, para que eu não venha a pecar contra o Senhor. E o meditar nas palavras de Deus e nos feitos de Deus é uma prática abençoadora pelo fato de ocupar as nossas mentes e corações com aquilo que realmente importa. Estimula a nossa gratidão e perseverança em meio às angústias. Eu confesso aos irmãos que, durante esses dias, a coisa mais angustiante que tem é assistir ao noticiário, porque a gente só fica vendo gráfico de morte, morreu e está doente, e a gente fica numa angústia se a gente se detém naquilo. Você já se sentiu assim também? Às vezes tem que desligar a televisão porque aquilo te traz um sentimento ruim. Mas da mesma forma, queridos, meditar na palavra de Deus traz não um sentimento bom no sentido ensimesmado, mas traz a realidade plena do controle de Deus sobre todas essas coisas, colocando paz que vem da promessa
do Senhor sobre as nossas vidas. É lamentável como grande parte dos cristãos não tem prazer em meditar na lei do Senhor. Que nós venhamos a estar continuamente meditando na Escritura, pois é deste ato, meu querido irmão, que procede o crescimento na santificação, como diz o Senhor Jesus em João 17:17. Nós temos tempo agora. Quem é que não tem tempo nessa quarentena? Mesmo aqueles que estão trabalhando aí, as suas rotinas estão modificadas. O estar na rua é bem limitado. Procure investir tempo em meditar na palavra. O justo é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E por isso o versículo 3 nos mostra a posição desse justo. Além de ter sublinhado o estado de bem-aventurança e o caráter do homem justo, versículo 1 e 2, o salmista dessa vez lista 3 aspectos de sua posição na graça de Deus. Quais são as virtudes do justo? Ele é estável na vida cristã, O salmista diz que, usando uma metáfora, o justo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. É justamente porque a raiz daquela árvore dá sustentação e é alimentada pelo rio que corre junto a ela. Uma árvore frondosa servia como símbolo apropriado de bênção. Então, o justo, o bem-aventurado, ele tem estabilidade na vida cristã. Nós não estamos desesperados por causa do corona ou por causa de qualquer outra coisa. Estamos sim afetados, estamos limitados, mas não estamos desesperados porque a nossa vida está estabilizada na promessa da palavra de Deus. Temos nessa palavra a nossa confiança. Uma segunda coisa que o salmista diz no versículo 3 é que essa vida estabilizada, ou esse homem bem-aventurado, ele produz frutos. Ou seja, o propósito de Deus, ao plantar o homem no solo fértil de sua graça, é a produção de fruto de justiça e glorifica o nome do Senhor, conforme nos diz o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16. O homem, o ser humano, não é salvo pelas obras, mas para as boas obras. Em outras palavras, para bons frutos, conforme nos diz Paulo em Efésios 2:10. Os frutos aqui, meus irmãos, eles são variados, se nós colocarmos na vida prática, e podem se referir a uma vida piedosa, ao serviço diligente na obra do Senhor, a contribuir também de diversas formas, evangelizar, em frequentar as reuniões, em ser presente, estar em comunhão, quando é possível, dentre tantas outras coisas. Desse modo, nós percebemos aqui um incentivo à perseverança na fidelidade a Deus, pois a obediência aos seus preceitos produz frutos, porém não imediatos, mas no tempo certo. Em alegria também nós iremos nesse tempo colhê-los. Nem sempre vamos colher todos os frutos nessa vida como resultado de uma vida dedicada a Deus. Apenas alguns deles. Mas na eternidade, quando estivermos na terra restaurada, glorificados, iremos colher todos os frutos como resultado do nosso serviço e obediência que oferecemos ao Senhor nessa terra. Queridos, há um contraste muito grande entre o homem que teme a Deus e o homem que não teme o Senhor. E por isso, nós precisamos nos estar atentos à palavra de Deus. E o versículo 3 diz ainda que este homem que é bem-aventurado, que não se detém, não se assenta, não dá bola para os conselhos dos ímpios, é bem-sucedido por Deus. A vida bem-sucedida que os salmistas e as escrituras enfatizam aqui, isso precisa ficar bem claro para nós, não é ser bem-sucedido financeiramente. Não é necessariamente isso, mas está associada aqui especificamente à vida espiritual e à observância da lei do Senhor. A verdadeira prosperidade é uma abundância da graça divina na nossa vida, que nos é proporcionada como resultado de uma vida frutífera para a glória de Deus. A nossa prosperidade, sobretudo, é Cristo ardendo fortemente em nós. É o Espírito de Deus que transforma a nossa vida. Isso é justamente aquilo que o ímpio não é. O salmista faz o contraste, ele retrata o ímpio. É um contraste rígido, marcado. Ele fala do caráter do ímpio,
né, que no versículo 4, o caráter do ímpio é comparado pelo salmista à palha, uma imagem comum no Antigo Testamento, extraída das épocas da colheita do trigo. Essa imagem também foi usada por João Batista em sua mensagem, quando chamou o povo de Israel ao arrependimento, lá no texto de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 7. A imagem faz jus, tendo em vista de que o trigo era debulhado numa superfície dura e plana sobre um monte e exposto ali ao vento. O trigo era erguido por pás e jogado para cima. Os grãos preciosos então caíam e eram recolhidos, enquanto as palhas leves eram espalhadas pelo vento. A palha é composta de cascas de grãos vazias, não tem peso substancial para estabilizar-se e são facilmente levadas pelo vento da adversidade. Pelo modo de peneiração do Oriente contra o vento, a palha era totalmente espalhada. E isso é exatamente o que demonstra a vida do ímpio. O ímpio vive uma vida superficial, não tem raiz na graça de Deus, justamente porque Paulo diz que este está morto espiritualmente. Os ímpios não estão plantados junto à corrente de águas, isto é, na palavra de Deus, e não são salvos. Portanto, não possuem valor algum, pois são facilmente levados pelo vento, porque são leves, estéreis e vazios da presença de Deus em amor. E há também a dupla condenação dos ímpios descrita no versículo 5, o destino final dos perversos. E aqui há uma conjunção que introduz a uma indubitável conclusão de que os perversos, no dia final, serão reprovados por Jesus Cristo. Essa é uma ideia, né? O julgamento está próximo. Podemos pegar os eventos de agora e começar a fazer teorias da conspiração, mas Jesus disse na Escritura de que os dias estão se abreviando. O juízo está às portas. O grande trono será estabelecido. Os mortos serão julgados pelas coisas escritas nos livros, de acordo com suas obras. E eles não poderão fugir desse tribunal terrível. Nenhuma máscara pode ocultar a culpa deles. Seus pecados estão todos registrados, porque nenhum sangue, ou melhor, nenhuma parte do sangue precioso de Jesus foi requerida para apagar essas manchas. Eles não buscam o mérito do Salvador, não tiveram interesse na cruz salvadora e assim eles não podem permanecer. Mateus 25:46 diz que irão estes para o castigo eterno. Esse é o destino daqueles que são encontrados na segunda comparação ou no contraste que o salmista usa: justos e ímpios. A expressão congregação dos justos se refere a um grupo de pessoas e nações sobre os quais Deus preside como governante, conforme nós vemos no Salmo 7, 7 e 8. Salmo 7, versículos 7 e 8. Essa expressão também tem uma conotação escatológica, ou seja, que aponta para o fim dos tempos e denota que os ímpios não farão parte da comunidade dos justos na eternidade do dia final. Matthew Henry, um comentarista bíblico, chama a atenção para o fato de que o joio pode estar no meio do trigo por um tempo. Por exemplo, na época em que nós estamos vivendo, não temos condições de saber quem é quem. Porém, vem aquele que tem a sua mão, a foice afiada, e que limpará o seu solo completamente. Os que por seus próprios pecados e atitudes são como joio, encontrar-se-ão diante do redemoinho do fogo da ira divina, segundo as palavras do Matthew Henry. Queridos, nós temos diante de nós duas formas de vida e dois caminhos, dois destinos diferentes. Deus certamente virá para julgar essa terra. Já estamos vivendo um pouco daquilo que fatalmente culminará no dia glorioso da volta do Senhor Jesus. E por isso, nós precisamos atentar para o tempo que ainda nos resta, para que nós possamos estar buscando trilhar o caminho que nos leva à salvação. Os dois modelos de vida apresentados aqui no Salmo 1
determina o destino final daqueles que o seguem. O justo, que é o homem bem-aventurado, obedece os preceitos de Deus e tem o seu prazer em esmerar-se no estudo das Escrituras. O ímpio, por sua vez, não é assim. Antes, ele não obedece os mandamentos de Deus e não tem prazer na sua palavra, ignorando-a de forma voluntária. Queridos, nós temos ainda tempo. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto ainda Ele está perto. Invoca-o e Ele certamente o ouvirá. E por isso eu gostaria de orar com você nessa manhã. A Bíblia é clara em dizer que para nós há duas opções, há dois destinos, há dois caminhos. Um é um caminho da vida, e o outro é um caminho de morte. Não de morte enquanto existência biológica. Estamos todos, mais de 7 bilhões de pessoas, vivendo por esse planeta, com sangue correndo pelas veias, com corações batendo, pulsando. Mas nem todas essas pessoas, ou melhor dizendo, a maioria dessas pessoas, ainda não experimentou o que significa vida verdadeira. E o que significa vida verdadeira? Significa ter o Salvador da nossa vida junto a nós. Jesus diz de forma muito clara ser Ele mesmo o caminho, a verdade e a vida, e de que ninguém poderia ir ao Pai a não ser por Ele. Jesus coloca sobre si mesmo a alcunha, a prerrogativa de que se você deseja conhecer a Deus, se você deseja ter um relacionamento restaurado com Deus, inevitavelmente você precisa passar por Jesus. Nenhum outro nome, por mais vultoso, por mais digno de admiração que exista na terra, pode nos conduzir a Deus. Somente Jesus pode fazê-lo. E por isso, nessa manhã, eu gostaria de te convidar a entregar a sua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, como diz o salmista no Salmo 37. Confia nele. E todo o resto, ou seja, todos os cuidados da vida, todo o sustento, a provisão, o escape, Ele mesmo nos dará meios para conseguir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Ó Deus bendito, eu te agradeço por essa manhã, pela tua palavra que vem ao encontro da nossa necessidade. Sabemos, ó Pai, que somos indignos, incapazes de compreendê-la e pior, de vivê-la por nós mesmos. Mas te louvamos porque o Senhor nessa manhã nos dá a oportunidade também, na assistência do teu Espírito Santo, de colocarmos a nossa vida diante do seu trono de graça. Abençoe a cada um daqueles que nos ouve, abençoe, ó Pai, para que todos nós possamos alcançar a gloriosa presença de Jesus, ou melhor dizendo, sermos alcançados por ela, porque se somos salvos, foi porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, porque é um privilégio poder olhar para a tua palavra e contrastar a indignidade daquilo que somos com a misericórdia do amor do Senhor por nós. Eu te agradeço, porque eu sei que eu não mereço, mas eu sei também que o Senhor teve misericórdia da minha vida e por isso resolveu me chamar. Eu te peço que o Senhor faça assim com todos aqueles, ó Pai, que aprover a tua vontade e estiverem ouvindo essa mensagem agora. Abençoa-nos a todos, fica conosco e seja engrandecido no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão e irmã. Lembrando que logo mais, às 19 horas, nós teremos também o nosso culto de adoração a Deus. Estamos preparando aí algumas novidades. Se você quiser dar alguma ideia ou dar um feedback para nós de como tem sido, nós temos um cenário novo. Eu tenho transmitido aqui do gabinete pastoral na igreja. Antes eu estava transmitindo do meu escritório de casa. Então, a gente está tentando melhorar, até porque estamos, principalmente nós aqui da IPI de Alpinópolis, aprendendo a lidar com todas essas situações. E por isso algumas falhas certamente ocorrerão, mas estamos empenhados em produzir o melhor para a glória do nosso Deus e para a bênção de nós enquanto igreja. Que Deus abençoe você. Leia o boletim que estará disponibilizado no nosso grupo do WhatsApp.
Se você é membro da igreja e não está no grupo ou não recebeu, entre em contato comigo pelo WhatsApp e eu vou enviar para você o nosso boletim dominical. Leia-o com atenção, porque há informações importantes ali. Esteja ligado às 7 da noite na nosso culto de adoração a Deus e amanhã também, segunda-feira, na live da Mocidade no Instagram, Piopinópolis, esteja lá às 8 da noite. A Mocidade tem sempre preparado algo abençoador para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, te dê um domingo de graça e paz e que Ele esteja reinando sobre você. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus e que as consolações ternas do Espírito Santo estejam com você e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.